pessoas, como estão? Mais um vídeo aqui no canal, é a prévia da semana 6 da NFL. Sim, estamos na semana 6, está passando muito rápido. A semana 6 começa com o Thursday Night Football entre 49ers e Seahawks daqui a pouquinho, nesta quinta-feira à noite. E a gente tem, claro, os palpites para todos os 14 jogos dessa rodada. E uma novidade nesta semana, em vez de fazer histórias para acompanhar, etc., eu separei 5 perguntas para serem respondidas na semana 6. E aí na segunda-feira, no 7 Coisas que Você Precisa Saber, eu começo o vídeo dizendo qual foi a resposta para essas perguntas. Então o vídeo de segunda-feira vai ficar um pouquinho mais longo do que o costume, o que vocês eu acho vão gostar, para a gente fazer aí as perguntas, se elas foram respondidas, se elas não foram respondidas, às vezes pode ser o caso. E vamos começar com quem afunda no duelo entre Indianapolis e Tennessee Titans, um dos jogos que menos pessoas vão ver no Brasil, vamos ser muito sinceros. Né? Todo respeito, mas Indianapolis e Tennessee são duas torcidas menores. O jogo não vai ser transmitido na TV e a gente sequer pode ter os dois quarterbacks aqui. É um jogo com poucos ingredientes. Isso em tese. Mas aí que tá. Todo jogo na NFL merece respeito e merece uma atenção. Porque esse jogo pode ser o jogo de afundar um desses dois times da AFC Sul. O time que perder aqui pode ficar bastante comprometido pelo resto da temporada. E eu acho que em condições maravilhosas, o horóscopo ajudando, esses dois times até poderiam brigar pelo wild card. Não vem sendo o caso. E quem perder, aí vai se complicar de vez. O Will Levis segue na lista de machucados, então a gente pode ver de novo o Will Levis aí com problemas de lesão, sendo um desfalque para o Tennessee Titans. E do outro lado, o Levis inclusive que não jogou semana passada, os Titans tiveram folga, está questionável o status dele. E do outro lado, o Jonathan Taylor não treinou nessa quarta-feira e o Richardson existe expectativa que ele jogue. Mas será que o Richardson jogar é bom ou é ruim nessa altura do campeonato para os Colts? Para o médio prazo, o ideal é claro que ele jogue, que ele aprenda, que ele melhore. Para o curtíssimo prazo, o Joe Flacco está jogando melhor que o Richardson jogou no início da temporada. Mas é claro, é óbvio, não vamos ser idiota aqui. O futuro do time é o Richardson. Seja um futuro bom, seja um futuro ruim, é o Richardson. Então o ideal é que ele jogue. O Flacco vai ter suas 300 e tantas jardas, dos turnover aqui e acolá. Mas não é, os Colts não estão brigando para ganhar o Super Bowl esse ano, eles estão brigando para ter um quarterback para ganhar um Super Bowl daqui a alguns anos. Então, essa é a pergunta, quem afunda? Acordei o Tom com o espirro, desculpa Tom. Friozinho hoje? Essa é uma pergunta que eu acho que a resposta é sim, mas muita gente deve estar na dúvida ainda. Os Commanders são de verdade? Porque, queiram ou não, eles pegaram defesas mais frágeis, né? Pegaram Bengals, pegaram... Nossa, espirrar de novo. Pegaram Bengals, pegaram Cardinals. A defesa dos Browns não é ruim, mas o time está no momento conturbado e tudo mais. Os Commanders são de verdade? Eu acho que sim. Porque o jogo terrestre é muito sólido, a defesa está jogando melhor, embora a secundária me preocupe, o resto da defesa eu acho que faz um trabalho sólido. Tem que sim jogar melhor a secundária, tem que sim pressionar mais o quarterback. Mas o jogo contra o Baltimore Ravens, que é um candidato ao Super Bowl, que tem um candidato ao MVP de novo no Lamar Jackson, que tem o Derrick Henry correndo com a bola, que tem peças na defesa para fechar o jogo terrestre, daqui a pouco eu falo sobre isso, vai ser um termômetro interessante. Aliás, eu comento essa partida no domingo às 3 horas da tarde. Eu te espero, pode ser aí o melhor jogo dessa semana 6. A terceira coisa aí que a gente tem que se perguntar, e que é a terceira pergunta da semana 6 é: Seattle entra em crise ou afunda os 49ers? Sim, a gente também tem que falar um pouco sobre isso. Por que eu falo afunda os 49ers? Os 49ers estão num momento esquisito, complicado. Já perderam para os Rams, já perderam para os Cardinals. Perder para Seattle ficou 0-3 na divisão e com 2-4 de campanha. E a coisa pode ficar ainda mais complexa e complicada, porque na semana que vem a gente tem, na semana 7, uma reedição do Super Bowl. Eles pegam o Kansas City Chiefs, que vai estar voltando de folga. E o Andy Reid voltando de folga é bizarro. É bizarro. Ele costuma ter partidas aí chamando o ataque e fazendo o game plan impecáveis. Então existe um mundo que, se Seattle vencer, São Francisco pode perder de novo e ficar 2-5, com 0-3 dentro da divisão. Esse jogo é importante demais para São Francisco. A quarta pergunta é se a linha ofensiva vai dar tempo para o Dak Prescott. A gente vai ter o Tyler Guyton alinhando contra o Aiden Hutchinson, que vem sendo um dos melhores defensores da NFL. Detroit voltando de folga, todo mundo aí o mais saudável possível depois de não jogar na semana passada. E esse matchup, esse duelo é para lá de importante, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas para os Cowboys terem uma boa chance, aí além do jogo terrestre ter que entrar como entrou um pouquinho mais no último jogo, o Dak vai precisar estar protegido, né? Então olho nisso. E a quinta pergunta é se o fato novo vai dar um gás no New York Jets. O Robert Saleh, para você que não acompanhou nas notícias,
Ele foi mandado embora na última semana, nesta semana, e o Jeff Haslam vai... Heflin, é esse o nome dele? Esqueci o nome dele, eu anotei aqui. Ulbrich. Eu falei Jimmy Haslam, confundi todo mundo. O Jeff Ulbrich, que é o coordenador defensivo, virou técnico interino. Então a gente vai ter aí novidade nos Jets. Será que é o suficiente para pegar o Buffalo Bills e vencer? Vamos ver no Monday Night Football. Mas antes dos palpites, vamos para o momento histórico. Bom, o nosso momento histórico não poderia ser outro, e é um só nesta semana. A gente tem Raiders e Steelers se enfrentando e a gente vai para o ponto que marca o início da dinastia do Pittsburgh Steelers nos anos 70. Toda dinastia tem um marco inicial. Dos Chiefs talvez seja o Patrick Mahomes sendo draftado, né? É meio evidente. Ou talvez o Andy Reid sendo contratado depois de ser chutado por Philadelphia de fim de ciclo. Dos Patriots tem o Tuck Rule Game, ou o Drew Bledsoe machucando na temporada de 2001. Dos Cowboys tem a troca do Herschel Walker. E a dos Steelers tem a recepção imaculada. Em 2019, quando a NFL completou 100 anos, aí 100 temporadas, perdão, né, em 1920 completaria 100 anos, a recepção imaculada foi eleita a maior jogada da história da NFL. E por que isso? Porque é uma jogada improvável até não poder mais. E as circunstâncias eram improváveis, o resultado do jogo foi improvável, o legado da partida é improvável, a quantidade de Hall of Famers em campo dos dois lados é improvável, e porque queira ou não pode ser considerado uma ignição de uma dinastia que venceu 4 Super Bowls. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que não foi em 72 o primeiro título dos Steelers, embora tenha sido o primeiro grande ano daquele elenco, com o Terry Bradshaw, com o Franco Harris, com o Joe Green, com aquela galera muito boa na defesa também, né, a Steel Curtain. O jogo é o seguinte, 1972, semifinal da Conferência Americana, Three Rivers Stadium. A partida estava 7-6 para Las Vegas, que na época era Oakland. É importante mencionar isso, não era Las Vegas, não era Los Angeles, era o Oakland Raiders, o original, o Oakland Raiders original do John Madden. E aí o jogo 7-6, faltando 22 segundos. O Terry Bradshaw sofre uma pressão, consegue miraculosamente escapar e passa a bola. E aí tem a primeira parte da polêmica dessa jogada, que também dá um tempero a mais e faz com que esse lance seja tão icônico. A bola bate ou no John Fuqua ou no Jack Tatum, depende do ponto de vista. E não tinha replay, não tinha VAR na época e as câmeras eram pouquíssimas. Se a bola tivesse batido no Fuqua, não poderia ser recebida por outro jogador ofensivo, pelas regras da época. Se tivesse batido no Tatum, tudo bem. E aí a bola ricocheteia e o Franco Harris pega o running back dos Steelers, a bola com ela quase caindo no chão. Ou será que ela caiu no chão? Porque também não tem ângulo para isso. Então tem duas polêmicas na mesma jogada. E para completar a lambança para os Raiders, o Franco Harris anota o touchdown naquela jogada. E os Steelers vencem a partida e jogariam a final da Conferência Americana na semana seguinte contra o Miami Dolphins. Os Dolphins invictos de 72, que venceriam o jogo e o Super Bowl aí contra o Washington depois. Então é a jogada mais icônica da história da NFL, dos 100 e tantos anos de NFL. Mais do que a recepção do David Tyree no Super Bowl 42 ou que qualquer outra jogada. Essa jogada dá a ignição dos Steelers nos anos 70. Será que tivesse perdido esse jogo? Será que os Raiders não teriam vencido os Dolphins? Olha quanta coisa teria mudado. Imagina se os Raiders vencem os Dolphins na final da AFC, e aí os Raiders são campeões do Super Bowl 2 vezes nos anos 70. Será que o legado do John Madden não seria ainda maior? Será que a gente ainda estaria com essa pauta ainda mais quente todo ano? Será que o time vai vencer o Super Bowl invicto? Será que em 2007 teria sido diferente, com os Patriots podendo ser o primeiro campeão do Super Bowl invicto? Bom, a gente não sabe como vai ser isso tudo, como seria isso tudo, né? Não tem como mudar o passado. Mas o mais importante é que essa jogada é bastante icônica. Toda vez que tem um jogo entre Raiders e Steelers, a gente tem que lembrar bastante dela. Muito bom! Chegou a hora deles. Palpites! Graças a Deus eu não tive mais uma semana negativa. Longe disso, aliás. 50% glorioso, 7-7 na semana passada. Tá quase impossível apostar na NFL esse ano, como eu já falei. Tá uma coisa completamente louca. Quando a gente acha que não vai ter zebra, tem zebra. Quando a gente acha que vai ter zebra, não tem zebra. Tá muito difícil. Mas a minha meta aqui é ficar acima de 50%, que considerando a situação da temporada atual, já é uma meta ousada, quem sabe. Seguinte, vamos começar então com os palpites. Com 14 jogos, a gente tem 4 times de folga nesta semana, então são 14 jogos. Começando com o Thursday Night Football entre São Francisco e Seattle, e notícia de agora há pouco. O Osso foi para a reserva de machucados, o Byron Murphy e o Turk Woolen estão fora da partida desta quinta, e o Boye Mafe e o Julian Love estão questionáveis. Em meio ao festival de lesões da defesa, em meio à defesa terrestre de Seattle com problemas nas últimas 2 partidas,
Não tem como ir com Seattle nesse jogo, por mais que o jogo seja em Seattle. E tem uma outra coisa também, Stone Forsythe contra Nick Bosa, eu sou mais o Bosa aqui nesse caso, tá? Olho nesse duelo e olho claro no Mason contra a defesa terrestre de Seattle. A defesa do Seattle Seahawks contra o jogo corrido sofreu bastante nas últimas temporadas, ainda mais contra o San Francisco. Mesmo sem o McCaffrey, eu vou com o San Francisco aqui. Londres, no domingo de manhã, Chicago Bears contra Jacksonville Jaguars, que teoricamente é o time mandante. Eu vou com o Bearzão aqui. A defesa dos Bears tem seus problemas contra o jogo corrido. Vamos ficar de olho no Etienne, mas também no Bigsby, né, que teve um grande jogo na semana passada contra os Colts. Só que no geral é uma defesa que está forçando bastante turnover e isso vem sendo uma questão para o Trevor Lawrence e não de hoje. Eu confio mais na defesa do Bearzão. Mas não só isso, o Caleb Williams em passes intermediários, né, para mais de 10 jardas, entre 10 e 20, e passes rápidos. Eu estou vendo melhor o trabalho dele nesse aspecto. Eu vou com os Bears aqui. Eu acho que hoje os Bears são mais time do que os Jaguars. Mas posso dizer, bem difícil de palpitar esse jogo. Zero surpresa se Jacksonville, que é um time até mais acostumado a viajar para Londres, sair com a vitória. Arizona Cardinals em Green Bay, Jair Alexander ainda questionável. Essa dupla McKinney e Jair Alexander contra Kyler Murray pode ser bem interessante o duelo. Agora, o grande ponto é qual defesa vai conseguir pressionar mais o oponente. A defesa dos Cardinals nesta temporada não está pressionando bem os quarterbacks adversários. Conseguiu fazer um trabalho até melhor contra o Brock Purdy na semana passada. Agora, eu gosto mais do front de Green Bay, pressionando aí o Kyler Murray. E eu acho que o Jordan Love ainda mostrou alguns sinais de ferrugem da volta da lesão. Eu sei que foi pouco tempo, mas ele machucou no primeiro jogo da temporada. Não acho que ele ainda está em ritmo de temporada. E eu vi isso evoluindo ao longo das últimas duas partidas. O segundo tempo contra os Vikings e também alguns momentos aí no final do primeiro tempo em diante na semana passada contra os Rams. Acho que o Jordan Reed tem tudo para ter um grande jogo e a defesa dos Cardinals é frágil. O problema não é o ataque, é a defesa. Eu vou com Green Bay. Houston Texans em New England tem um cheirinho de zebra esse jogo, mas um cheirinho porque a defesa terrestre dos Patriots é ainda muito boa. E o ataque terrestre de Houston é um dos piores da NFL. Já era preocupação na pré-temporada. Só que você tem, por outro lado, a pressão dos Texans contra uma linha ofensiva de New England que é tremendamente frágil e a estreia de um quarterback calouro, o Drake May. Então, eu não sei se é o ideal o Drake May estrear contra os Texans, mas dada a condição do nível de jogo do Brissett, não tinha muito o que fazer. Nico Collins está fora, tá na reserva de machucados. Existe uma possibilidade de New England ganhar esse jogo? Sim. Mas com o front de Houston e com o trabalho do DeMeco Ryans contra um quarterback calouro, com o CJ Stroud do outro lado também, eu não consigo apostar nos Patriots nesse jogo. Olho na zebrinha, mas eu não vou com ela. Tampa Bay e New Orleans, sem condições normais, até poderia pensar com mais carinho em ir no Saints, que jogam em casa, mas lembrando, os Saints não vão ter o Derek Carr. Neste momento, a tendência é que o time aí tenha um quarterback no seu lugar, que foi escolhido na 5ª rodada, o Spencer Rattler, aí tendo sua estreia. Alguns torcedores do Saints ficaram até empolgados na pré-temporada. Eu fui dar uma olhada no plantel aí do time. A gente tem também o Jake Hanner, né? Não tem uma confirmação ainda de quem vai ser o titular no momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas independente disso, vamos fugir um pouco de Derek Carr. Vamos pensar um pouco na questão da defesa dos Bucs contra o jogo terrestre. Será que o Alvin Kamara vai conseguir correr bem com a bola? Porque na segunda-feira isso foi fator negativo. E outra coisa, a defesa agressiva do Todd Bowles, as blitzes e tudo mais, contra um quarterback abaixo, né? Eu sei que o Derek Carr não é grande coisa, mas é uma outra situação. Nas trincheiras aqui eu sou mais Buccaneers, tá? Eu acho que a linha defensiva dos Bucs deve ter vantagem, lembrando que existem lesões na linha ofensiva dos Saints, e o oposto também. Os Saints não estão pressionando tão bem o quarterback adversário. Eu vou com Tampa. E nesse momento a gente não tem linha desse jogo porque não sabe quem vai ser o quarterback, então não dá nem pra dizer que é zebra ou não. Mas, Eli, você vai aparecer agora. Esse jogo a zebrinha é bem pouca, mas ela é uma zebrinha. Eu estou considerando que o Richardson não joga, mas eu vou manter o palpite mesmo que ele jogue, tá? Indianapolis em Tennessee, porque a situação de quarterback do Tennessee Titans também é bem complicada, né? O Will Levis machucou, os Titans não jogaram a semana passada. Eu vou com os Colts aqui. Eu vou com os Colts. Por quê? Porque eu acho que o matchup de ataque de Tennessee contra a defesa dos Colts e ataque dos Colts contra a defesa de Tennessee, eu acho que eu confio um pouquinho mais na defesa dos Colts, por incrível que pareça, no matchup contra o ataque, tá? A grande questão é, a defesa dos Colts defende muito bem o jogo terrestre. Muito bem, eu também não sei se eu posso falar muito bem, mas é uma boa defesa contra o jogo terrestre. E do outro lado, talvez a única alternativa seja correr com a bola. Se for o Flacco ou o Richardson, eu acho que talvez tenha um pouquinho mais de alternativa ao ataque dos Colts aqui. Então, ó, esse é um jogo muito difícil de palpitar, mas muito difícil, né? Tanto que a linha, neste momento,
tá mais um Colts. E no momento que eu publicar esse vídeo, ela pode estar muito bem mais um Titans. E os Colts virarem favorito por 1 ponto. Eu vou com os Colts aqui, feeling, tá? Olho no Jonathan Taylor, tá? Que pode ser que ele não jogue. E aí muda bastante de figura, mas eu vou manter o palpite. Eu gravo o vídeo na quarta tarde, tá? Na quarta tarde ou na quarta de manhã para dar tempo do André, nosso editor, trabalhar, né? Zebrinha fofa. Você está panchuda? Ó, panchuda. Eu preciso tirar a etiqueta dela aqui, né? Washington e Baltimore é o jogo que eu comento esse. A força motriz desse ataque de Washington não é só isso, né? O Jalen Daniels tem mérito, o McLaurin também, mas um fator talvez subestimado nesse time nas últimas semanas vem sendo o jogo terrestre entrando, especialmente na Red Zone. Nas primeiras semanas na Red Zone foi bastante problema isso para os Commanders. E a defesa terrestre dos Ravens é uma das melhores da NFL. Eu sei que é uma defesa que está tomando big play pelo ar, como foi semana passada para o Jamar Chase adoidado, mas eu sou mais a defesa de Baltimore aqui neste duelo. E do outro lado, a secundária dos Commanders não está jogando bem de fato, né? O front está fazendo um trabalho melhor, só que a secundária eu ainda acho que é um fator de risco e o Lamar Jackson tem tudo para conseguir explorar passes para mais de 10 jardas nesse jogo. Eu vou com Baltimore aqui jogando em casa. Cleveland em Filadélfia, que volta de folga. O Devonta Smith a tendência que joga, o A.J. Brown ainda está no relatório de machucados, mas independente disso, acho que o grande matchup é o Saquon Barkley contra a defesa terrestre dos Browns, que não faz um bom trabalho nesse início de temporada, vide inclusive a semana passada contra os Commanders. Então, pela força do Saquon Barkley, eu acho que o Philadelphia Eagles, que inclusive joga em casa, deve ter aí um jogo sólido contra o Cleveland Browns. Jalen Carter indo para cima do Deshaun Watson é a pior coisa que o torcedor dos Browns poderia esperar para essa próxima semana também. Não tenho boas expectativas para o Watson contra o front de Filadélfia neste jogo. Pittsburgh em Las Vegas, que é Raiders e Steelers, a reedição da recepção imaculada, como a gente falou no momento histórico, eu vou com Pittsburgh aqui. Eu vou com Pittsburgh. Jogo terrestre dos Steelers, que não é grande coisa, contra uma defesa um pouquinho mais frágil, eu sou mais os Steelers, mas principalmente a gente tem um front da equipe de Pittsburgh, capitaneado, óbvio, pelo TJ Watt, mas também uma secundária bem sólida, que está roubando a bola do adversário, né? O Dak Prescott teve 2 interceptações aí na semana passada. A gente tem um front muito talentoso, uma das 3 melhores defesas da liga contra o Aidan O'Connell, e contra uma situação bastante complicada nos Raiders, né? O Antonio Pierce acabou de mudar o quarterback, tem toda essa situação do Davante Adams, o clima está bem zoado em Las Vegas, então mesmo o jogo sendo em Las Vegas, eu vou com Pittsburgh aqui. Agora você vai aparecer. Las Vegas Chargers em Denver. Eu vou com um broncão, hein? Rashawn Slater e Joe Alt seguem questionáveis para essa partida, né, em termos de relatório de machucados. Isso é para lá de importante porque os Broncos vêm sendo um dos 3 times que mais pressionam o quarterback adversário. Se tiver oportunidades para o Justin Herbert passar a bola, ainda tem a questão, claro, do Patrick Surtain, que está numa temporada de legítimo defensor do ano. Mas não só, porque tem um outro ponto. O que os Chargers adoram fazer? Correr com a bola. O que os Broncos também estão defendendo muito bem? A corrida. Grande trabalho do Vance Joseph nesse ano. Ele merece aplausos aqui. Eu vou então com os Broncos. Um pouco pelas lesões e todo o resto, mas zebrinha na tela. Então temos só a nossa segunda zebrinha. A outra foi Colts. Espero que o André tenha colocado a zebrinha, mas qualquer coisa eu mostrei ela aqui. Vamos lá, terminando. Atlanta em Carolina. Cara, o Kirk Cousins vem de um jogaço e agora vai contra uma das piores defesas da NFL, uma secundária terrível. O Joe Burrow ateu fogo nessa secundária aí na semana 4 e o Caleb Williams teve o melhor jogo da carreira dele, da curta, iniciando sua carreira aí contra a secundária dos Panthers também. O jogo terrestre de Chicago também engrenou muito bem. Cara, eu acho que o Bijan Robinson vai ter uma grande partida, eu acho que o Kirk Cousins também vai ter uma excelente partida aqui contra a Carolina. Eu vou com os Falcons fora de casa. Detroit Lions e Dallas Cowboys, eu vou com Detroit, que não é zebrinha, mesmo jogando fora de casa. O jogo é em Dallas, que inclusive os Cowboys têm 2 derrotas, mas os matchups eu acho que pendem muito de maneira favorável para Detroit nesse jogo. A gente ainda tem essa questão da incerteza do Micah Parsons, né, a questão da lesão. O DeMarcus Lawrence não joga. A linha ofensiva dos Lions é excelente, o Jared Goff deve ter muito tempo, o jogo terrestre deve entrar com muita facilidade, então isso deve dar oportunidades de play action, como foi no Monday Night Football contra Seattle. E do outro lado a gente tem o Aidan Hutchinson indo para cima dessa linha ofensiva que teve problemas para parar o front de Nova York, né? E o Guyton contra o Hutchinson é um matchup que pende muito para Detroit. Eu vou com os Lions aqui.
Cincinnati e New York Giants é o Sunday Night Football e eu vou com os Bengals. A linha ofensiva tá jogando bem. Matchup para mim ficar de olho é o Thibodeau contra o Orlando Brown, tá? Olho nisso na linha ofensiva quando os Bengals estiverem jogando no ataque. E agora vamos ver se essa secundária dos Bengals é terrível e uma das piores da liga, porque se ela jogar mal contra o Daniel Jones, que é um quarterback bastante questionável, né? Que fez um jogo sólido semana passada, mas não é um bom quarterback, aí a coisa vai ficar bem complicada. Não tem como os Bengals ficarem 1-5 e ainda imaginarem que tem uma chance razoável de ganhar a divisão. Se ficarem 1-6, perdendo na outra semana para Cleveland, e o histórico de Cincinnati é muito ruim contra os Browns, com o Joe Burrow, aí a vaca vai pro brejo de vez. Mas eu vou com os Bengals aqui. Eu acho que por mais que tenha esse temor da secundária dos Bengals, tá jogando contra um quarterback mais fraco. E do outro lado, eu acredito que selando um pouquinho o jogo terrestre, como fez semana passada, dá para desafiar o Daniel Jones a passar mais a bola, e o Daniel Jones não é o Lamar Jackson. Então, com isso, eu vou com os Bengals. Por fim, o Monday Night Football, Buffalo e New York Jets. E eu vou com os Jets. Eu sei que eu vou me arrepender de confiar em você, Zebrinha, mas eu vou com os Jets. Vai dar merda! Eu sei, mas eu vou com os Jets. Por quê? Esse é o clássico jogo do pagode, churrasco e fato novo. O Aaron Rodgers, num prime time, contra um rival divisional, contra o adversário que ele machucou na semana 1 do ano passado, no mesmo dia da semana, inclusive, Monday Night Football, em casa, Jets e Bills, e o Josh Allen tem um histórico complicado contra os Jets, contra essa defesa de Nova York. Todo mundo em Nova York provavelmente vai querer se dar 200% para não ser o próximo a ser mandado embora. Esse é o típico jogo que a gente acha que os Bills, por conta do Josh Allen ser o grande quarterback e tudo mais, vão passar o carro e que pode ter zebra. Eu vou com os Jets aqui. Olho claro em Sauce Gardner, provavelmente contra o Khalil Shakir. E deixa eu ver o relatório de machucados aqui dos Jets, a gente tem muita coisa. O Aaron Rodgers está no relatório de machucados, né? Importante dizer isso. Mas a última informação é do Robert Saleh na segunda-feira. E o Robert Saleh foi mandado embora, então a gente não tem uma outra informação. Que situação. Mas é isso, tá? A secundária dos Jets, como não tem o wide receiver número 1 aqui, o Buffalo Bills, isso pode ser um fator muito importante aqui numa vitória de zebra, quem sabe, dos Jets. Mas o Aaron Rodgers vai entrar muito puxel pra esse jogo, é a cara dele. Estão de folga Kansas City, Los Angeles Rams, Miami Dolphins e Minnesota Vikings. Estão revendo rapidamente os palpites. São Francisco e Seattle, São Francisco, Jacksonville, Chicago, Chicago, Arizona e Green Bay, Houston e New England, Houston, Tampa Bay e New Orleans, Tampa Bay, Indianapolis e Tennessee, Indianapolis, Washington e Baltimore, Cleveland e Philadelphia, Pittsburgh, Las Vegas, Pittsburgh, Los Angeles Chargers e Denver, Atlanta e Carolina, Atlanta, Detroit e Dallas, Detroit, Cincinnati e New York Giants, Cincinnati e Buffalo e Nova York, New York Jets. É isso, meu povo. Beijo carinhoso. Para mais conteúdo, não deixe de assinar o Like Plus e vamos juntos. Talvez sexta a gente tenha uma novidade aqui no canal. Estou tentando planejar ainda para ver se eu vou conseguir fazer, mas eu acho que vai ser bem legal se eu conseguir. Não vou prometer ainda, então não vou falar o que é, mas fiquem de olho. Beijinho. Tchau, tchau.